jet lag, né? Eu trouxe uma imagem aqui. Jet lag é quando a gente viaja, né? Por definição, jet é jato, lag é atraso. Então, quando ocorre um atraso biológico quando a gente faz uma viagem a jato, tá? Então, digamos que a gente tá aqui nesse país, por exemplo, o Brasil, e a gente tá viajando pra Austrália. Então, a gente viaja, a gente demora, sei lá, 12 horas, 24 horas pra chegar na Austrália. Quando a gente chega na Austrália, ao invés de ser noite, como o nosso relógio biológico, já é dia. Então, o nosso relógio biológico, por dentro, a nossa fisiologia, ela é um horário, e o nosso externo, quando a gente sai do avião, é outro horário, e a gente sofre com isso, tá? Então, isso é o jet lag. É uma alteração no nosso ritmo biológico. Seu ritmo biológico se mantém, o seu horário de fato agora foi alterado, e há uma grande tensão fisiológica, ocorre um desgaste, que a gente vai até entender o que acontece com as pessoas que viajam muito. Elas têm alguns problemas fisiológicos que ocorrem, tá? Então, esse reajuste, ele é lento. Então, quando a gente chega na Austrália e ao invés de ser dia, é noite, ou enfim, ao invés tu chega lá, ao invés de ser meio-dia, é meia-noite. Então, o teu corpo se comporta como se fosse meio-dia, mas na verdade a meia-noite tá no teu horário de dormir. Então, pra tu se reajustar, quando tu for ficar um bom tempo na Austrália, é 1 hora por dia. Então, a cada dia, o teu organismo se reajusta 1 hora apenas. Então, esse reajuste, ele é conforme a luz solar, ou então conforme a luz artificial, né, que tu absorve no teu olho. A viagem com diferença de 8 horas, então, demora 8 dias para ocorrer esse reajuste, então é bastante demorado, né? E aqui, quando a gente viaja para leste ou para oeste, vai ter diferença. Por exemplo, tu tá aqui, tu viaja para oeste. Aqui, o teu dia fica mais longo, a tua necessidade de dormir vai ser mais tarde, tu vai ter que dormir mais tarde, então é mais fácil tu se acostumar, porque o nosso ritmo biológico, a gente viu ali, que ele é um pouco maior do que 24 horas, e ele se sincroniza para 24 horas. Quando a gente alonga o nosso dia, fica mais fácil da gente se adaptar quando a gente viaja para oeste. Quando a gente viaja para leste, é como se a gente encurtasse o nosso dia, é como se a gente precisasse dormir mais cedo, e a gente sabe que é muito difícil a gente dormir quando a gente não quer dormir, quando a gente ainda não tá no nosso horário de dormir, é muito mais difícil para a mente. Então, dito isso, como é que a gente... Bom, antes de falar sobre como a gente pode minimizar, foi feito um estudo nas tripulações de avião. Eles pegaram tripulações que costumam viajar, fazer longas viagens e frequentes por um tempo, e eles verificaram que 3 coisas que acontecem nessas pessoas. Primeiro, as partes do cérebro relacionadas ao aprendizado e memória foram prejudicadas. Então, as pessoas tinham uma memória pior, elas aprendiam de forma mais devagar, quanto mais jet lag elas sofriam ao longo da vida delas, porque ocorre um desgaste fisiológico, o nosso corpo vai se adaptando, mas com alguns prejuízos. 2, memórias de curto prazo também foram prejudicadas, portanto, as pessoas eram mais esquecidas e elas esqueciam das coisas, isso prejudicava bastante elas. E terceiro, aumento do índice de câncer e diabetes tipo 2. Claro, porque o nosso relógio biológico, ele não vai ser cumprido de forma natural, a gente tem um ritmo natural, é que nem aquelas pessoas que trabalham um dia de noite, um dia de dia, 12/36, se tu trabalha nesses ritmos, é muito prejudicial, é muito similar a quando tu tem essas jet lags recorrentes na tua vida, isso vai sim impactar na tua saúde. E aqui, formas de minimizar o problema. Eu não coloquei evitar, porque não tem como a gente evitar jet lag, né? Dado que a gente está indo para outro país ou para outro lugar, que o horário é diferente, a gente vai ter que encurtar ou esticar o nosso dia. Isso vai acontecer no nosso organismo, vai ocorrer alguns prejuízos nas nossas células, mas a gente consegue minimizar esse problema. Primeiro, usando melatonina, é um hormônio que quando tu toma de forma natural, o corpo vai achar que é noite, então pode te induzir ao sono, né? Como eu falei lá, o tiro de largada da corrida do sono é dado quando tu toma melatonina, o teu corpo acha que é noite e ele vai avisar que escureceu, que tá na hora de dormir. Não é garantia de dormir, mas ele ajuda muito. Se tu não estiver cansado, tu vai acabar não dormindo, mas com o tiro de largada dado, é muito mais fácil o teu corpo dormir. Tá? Então é uma ferramenta que tu pode usar, e por exemplo, se tu chega num local e tu precisa dormir, tu não tá com sono, tu pode usar melatonina. Cafeína, luz azul e sonecas são estimulantes que vão fazer a gente ter mais sono, ter menos sono, né? A cafeína e a luz azul vão nos manter acordado, e a soneca vai nos revigorar um pouco. Então, quando for dia, tomar café e absorver luz pode ajudar a ficar acordado. Pode ser cansativo e desgastante, né? Porque o nosso corpo, ele não gostaria de estar acordado, mas ele vai sofrer esse estímulo para ficar acordado, para a gente se adaptar ao novo horário. Então aqui também, utilizar a soneca nos momentos certos pode ajudar. Quando tu estiver precisando descansar, mas ainda não tá na hora de dormir, tu pode tirar uma soneca naquele momento certo para te ajudar. Então esses são alguns mecanismos que podem nos ajudar a sofrer menos de jet lag.
Tem um aplicativo que se chama Time Shifter. Ele diz assim, tu coloca as duas cidades que tu tá, a cidade que tu tá e a cidade que tu vai ir, ele calcula naturalmente o horário, a diferença de horário de cada cidade, tu coloca ali a duração do teu voo e ele vai te dizer qual é o momento certo de tu tirar uma soneca, qual é o momento certo de tu sofrer exposição à luz. Se tu quiser tomar café, tu também pode habilitar ali pra tu tomar café nos momentos certos e também ele te diz se tu pode usar melatonina ou não nos horários certos. É um aplicativo pago, eu nunca usei, mas é um dos melhores aplicativos que eu conheço para isso. Tem muitas pessoas falando muito bem dele, eu não sei exatamente o valor, mas se tu quiser uma opção para tu minimizar esse problema, é uma opção que vai naturalmente te resolver esses problemas da melhor forma possível, tá?